Como é que é, people? Mr. J. Dot, Mr. Sigma na área, hoje com a camisa amarela a representar Setembro Amarelo, porque estamos on team. Vamos falar sobre psicologia e vamos falar sobre algumas coisas que têm a ver com Setembro Amarelo, mas desta vez um bocadinho mais dedicado a um subsegmento da sociedade que na verdade é o segmento principal da sociedade, porque todo mundo existe por causa das mães e por causa das mulheres. Então vamos começar logo aqui a nossa conversa com a nossa convidada de honra hoje, a Lígia Pereira. Bem-vinda, Lígia, ao podcast. Obrigada. Thanks por aceitares o convite e vires cá. E vamos lá mergulhar de cabeça aqui para a nossa conversa sobre a tua área de trabalho. E as experiências que isso te tem trazido e como é que tens ajudado esta camada da sociedade, conforme eu disse, que é muito importante, que faz uma diferença enorme na vida de todo mundo. Então, vamos começar logo com uma pergunta simples. De onde é que vem a tua vontade de ser psicóloga? Na verdade, a psicologia veio para mim de uma maneira um bocadinho inesperada. Eu sempre soube que queria cuidar de crianças. A início, quando eu era bem mais nova, eu sempre quis ser pediatra. Ok. Sempre foi uma decisão feita. Quando eu tinha 16 anos, essa decisão mudou de uma forma um pouco drástica, por uma experiência que eu vivi. Ok. E que fez-me perceber que eu não tinha o perfil que eu precisava para ser médica. Ok. Que eu não conseguiria lidar com certas circunstâncias como eu achava que faria, mas ainda assim eu tinha uma necessidade de cuidar. Então foi tipo, o que é que eu posso fazer que ainda assim seja cuidado, seja cura, mas sem ser médica. Ok. Né? E eu sempre fui muito boa ouvinte. Sempre gostei muito de ouvir as pessoas. Os meus amigos mais próximos dizem que eu ouço mais do que falo. Algumas amigas diziam: tu sabes tudo de nós, a gente diz muita coisa, mas tu nunca nos dizes nada, nunca nos contas nada. Então sempre foi um hábito meu o ouvir. E sempre foi uma coisa muito espontânea. Desconhecidos, pessoas aleatórias. Já me aconteceu estar estacionada na rua, no carro, e uma senhora vir ter comigo aleatoriamente para me vender uma bijuteria que ela fazia, e do nada ela começou a contar-me porque que ela começou a fazer bijuteria e todos os traumas que ela tinha passado antes de começar a fazer bijuteria, e de repente ficámos 2 horas ali, ela a falar e eu tipo a ouvir. Ouvi pacientemente, ajudei. Então sempre foi uma coisa muito, muito minha. Então cheguei a fazer um teste psicotécnico na altura, porque estava um bocado perdida ainda e não deu outra. Psicologia. Ok. Por acaso é uma daquelas áreas de profissionalização, vamos pôr assim, que eu tenho algum fascínio por isso, porque tipo, eu sempre fui muito fascinado por perceber como é que funciona a mente das pessoas e porque que uma pessoa, ou por exemplo 2 irmãos gêmeos que são gêmeos idênticos têm caráter completamente diferente, sendo que eles são geneticamente a mesma coisa. Filhos que são criados pelos mesmos pais da mesma maneira, com os mesmos princípios. Exatamente. E têm resultados completamente eu sempre opostos. tive um fascínio por isso e eu também. Então acho que é tipo, realmente se no teste psicotécnico foi isso que foi para aí que te puxou, acho fantástico que tenhas aceito esse chamado e que foste para isso. Mas agora, porquê? Pelo que eu percebi, a tua psicologia é mais focada tipo, nas crianças, conforme tu disseste que sempre quiseste ajudar crianças. Começou por aí. E depois tens a parte da maternidade. Então, porquê essa área de especialização? É engraçado, a cena das crianças, na verdade, sempre foi porque, desde muito nova, eu sempre dizia que eu queria trabalhar com as crianças porque as crianças são transparentes. Crianças não mentem. Mentem, mas
as crianças são transparentes. Aquilo que elas realmente sentem fica sempre muito evidente, mesmo que elas tentem te mentir. Yeah. E eu sempre fui fascinada por essa transparência. Transparência, essa coisa crua que as crianças têm. É como se fosse um quadro em branco e tu tens infinitas possibilidades e tu podes realmente transformar. Se queres transformar alguma coisa, tens que começar pelas crianças. Se temos alguma possibilidade, na verdade, a nossa esperança está lá. A sociedade sempre vai ser shaped por como as crianças são formadas. Exatamente. Então eu sempre tive essa coisa do futuro e não sei o quê, e parecia-me que as crianças eram as que mereciam que eu despendesse a minha esperança, que eu investisse a minha esperança. Estás a ver? Ok. Então começou por elas, mas depois foi evoluindo para outras coisas até chegarmos à maternidade. Né? Comecei a atender crianças, depois comecei a atender pais de crianças, porque é uma coisa muito ligada à outra, então entrei para o mundo dos adultos. E depois até porque também já percebi nesse aspecto que se tu queres perceber o que está a passar na cabeça de uma criança, olha para o pai ou para a mãe. Isso, para os pais, isso não existe terapia de criança sem terapia dos pais. Aliás, eu estou a passar por esse momento agora também, tenho a minha filha a fazer psicologia na escola. Porque estão a tentar corrigir pequenos comportamentos e já 2 vezes fui eu chamado para ir conversar lá. Exatamente. E a psicóloga, por acaso, foi minha colega na escola. Ok. Mas não era alguém que eu conhecesse assim, diretamente. Era conhecida de conhecidos e colegas de escola e não sei o quê, mas ela lembra-se de mim. E eu lembro-me dela. E ela disse, olha, eu só chamei que é para perceber o pai. Eu já conversei com a mãe. Agora também estou a tentar perceber o pai e perceber porque que ela tem esta dinâmica, este funcionamento. Então, e depois eu perguntei, mas ok, e onde é que isso vai ajudar especificamente? Não que eu esteja a negar essa ajuda. A chave está lá. E ela acabou por me dizer, há certas coisas que eu estou a perceber que ela diz e que ela faz que a base está em vocês dois, nos pais. Quase sempre. Então, quase sempre. É inevitável. É uma coisa. É um e um. A qualquer criança vai ser fruto. As crianças são reflexo, na verdade, dos pais. Sim. São reflexo daquilo que eles vivem com os pais. Da mesma forma que tu disseste, tens uma apetência por tratar crianças porque são um blank canvas. E com isso, de certa forma, ajudas a talvez moldar quais são as cores que vão parar nesse blank canvas. Os pais vêm a fazer esse trabalho a partir do momento em que a criança nasce, basicamente. É que estão a decidir quais são as cores que estão no canvas e acabam eu sei, eu por exemplo, tenho um love por music por causa do meu pai e do meu avô. Eu cresci no estúdio, então eu vivo música daquela forma. Se calhar se eu não tivesse ido para o estúdio, se calhar não gravasse tanto de música. Sem dúvida. Na verdade, o nosso trabalho não é nós definirmos as cores dessas telas, mas é nós ensinarmos e darmos ferramentas às crianças para que elas encontrem os próprios tons que elas querem dar. Mas nós temos que lhes dar essas ferramentas, estás a ver? Tem que ter as ferramentas e no final do dia é isso. Acho que sempre foi essa a minha coisa, né? Eu sempre tive uma ligação muito nice com crianças. Sempre gostei muito, muito de me relacionar com crianças. E sempre foi aquela sensação de nós podemos transformar, né? Nós podemos evitar até que elas passem pelos mesmos traumas e problemas que nós passamos. A gente puder dar-lhes uma infância muito mais saudável, porque não necessariamente protegida, mas mais saudável. Só mais saudável, até porque no final do dia eles acabam por às vezes absorver os nossos problemas, nós adultos, nós pais, a gente projeta neles, eles absorvem coisas que nem sequer são deles. E depois eles vão lá para fora, como processar porque não é para o nível deles. Não sabem nem entender o que é que está a passar, não sabem porque é que eles estão a sentir aquelas coisas. A gente projeta as nossas dores, os nossos ressentimentos nos nossos filhos. Eles vão absorver aquilo, eles vão mandar também, vão também projetar se calhar para outras crianças ou para outras pessoas à volta. Exatamente. Então no final do dia nós temos que nos tratar para não adoecer os nossos filhos. E infelizmente nós somos humanos e somos falhos, né? Então como pais também falhamos, e é aí que entra a psicóloga, né? Que é tentar que aquela criança
consiga construir a sua própria resiliência, consiga separar aquilo que é dela, aquilo que é do seu adulto e sair saudável, né? Aprender a nadar no meio disso tudo. Ok. Eu ia te fazer uma pergunta que era para me dar aqui um pequeno rundown do que é a tua área de operação em termos de psicologia para um leigo perceber, mas acho que de certa forma já demos um bocadinho a volta a isso, não? Sim, Mas se quiseres aumentar alguma coisa só para... Não, na verdade eu comecei a falar das crianças porque eu ia só dizer que eu comecei pelas crianças, comecei a atender os pais das crianças, então entrei no mundo dos adultos e depois em 2018 fui mãe. E a partir do momento em que eu fui mãe, comecei a ter em mim necessidades e sentimentos e emoções com as quais eu não sabia, nem sequer sabia que existiam, nem sequer sabia que eram possíveis. Yeah, first time. E comecei a sentir essa necessidade de agora prestar esse apoio nessa área, que é uma área que infelizmente cá ainda não tem suficientes ou não tem muitos recursos em termos de apoio psicológico. Estás a ver? E então a partir da minha própria necessidade é que eu tive necessidade de, ok, agora quero adicionar mais esta competência. Então nesse mesmo ano, quando o meu filho tinha 8 meses, eu inscrevi-me no curso de Psicologia do Puerpério e fiz o curso durante o meu puerpério. Então, once again, isso é uma das razões para eu ter chamado aqui. Eu tenho perfeita noção que não existe muito apoio para mães, apoio profissional e qualificado na fase do puerpério. Então, se calhar, I hope, é a minha esperança que através disto, através do podcast, mais pessoas possam saber quem procurar quando estiverem a precisar. E com isto, saltamos logo para esta parte da psicologia, que é esta é uma daquelas perguntas que é muito straight to the point, mas eu acho que é uma curiosidade que eu sempre tive, por acaso, e agora se calhar vou ter a resposta finalmente, que é, existe algum motivo durante a gestação que pode vir a gerar a depressão pós-parto? Ou são coisas separadas? A gestação e o pós-parto e a depressão pós-parto são coisas separadas? É assim, separadas não diria. A depressão pós-parto pode ter raízes em muitos lugares. Por exemplo, uma mulher que antes de ficar grávida passa por algum trauma, passa por alguma dor que não está ainda bem resolvida. Imagina que está de luto. Imagina, olha, por exemplo, não sei se conheces a Brooke Shields. Brooke Shields. A atriz. Yes. Eu li um livro autobiográfico que ela escreveu, em que ela relata a trajetória dela tentando engravidar. Ela fez IVF. Então foi um processo muito, muito complicado. E era uma gravidez que ela queria muito, era muito desejada, muito, muito, muito. Então a gente nunca imagina que um filho que é tão querido pode, que é tão esperado, uma gravidez que é tão esperada, a gente não imagina um cenário de depressão pós-parto, né? Porque a gente queria muito aquilo. Mas antes dela conseguir engravidar, ela perdeu o pai. Quando ela engravidou, ela estava em processo de luto. Ela ainda estava em luto. Então, quando a filha dela nasceu, com o processo de luto que ela estava a viver, a exaustão do processo inteiro de tentar engravidar, que é um processo muito desgastante emocionalmente, mas o imbalance emocional e hormonal que ela estava a passar, porque depois do nascimento do bebê existe um desnível hormonal muito grande. Então todas essas componentes causaram a depressão pós-parto que ela teve. Então no final do dia a questão é que nós somos seres com várias componentes na nossa vida, né? Então a depressão pós-parto pode ser causada por alguma coisa durante a gravidez, pode ser por uma gravidez difícil que deixou a mulher extremamente cansada, desgastada, pode ser por muitos motivos, mas também pode ser por alguma coisa que aconteceu antes
e que estava ali latente, Ok. e que depois, durante a gravidez ou depois da gravidez, vem para cima. Vem à superfície. Emerge. Por quê? Porque logo depois da gravidez, além de todo o desequilíbrio hormonal que existe, é uma confusão de hormonas até tudo se estabilizar outra vez, existem várias componentes do puerpério em si. Ok. Existe privação de sono, existe exaustão, então todas essas componentes fazem com que... E existe principalmente, além de qualquer coisa, uma reconstrução, um renascimento daquela mulher. A questão do puerpério tem muito a ver com a identidade da mulher. A mulher deixa de ser a mulher que era Totalmente. imediatamente. Então existe um luto da mulher que eu fui. Correto. E ainda existe um adaptar da mulher que eu agora passei a ser. Eu tenho que me conhecer outra vez. A mãe nasce com o filho. Exatamente. Essencialmente. A mãe nasce com o filho e está a descobrir tudo, especialmente quando é o primeiro parto, né? Sim. Tipo, ou o primeiro filho ou filha. Então, eu tenho aqui um follow-up em relação a isso, que é tipo, eu notei agora, tive um filho há 3 meses, faz 3 meses há pouco tempo, há 2 dias, e eu notei que a Neila teve uma coisa que a Daisy e a Kátia não tiveram. Todos os bebés, infelizmente, nasceram de cesariana. E eu sei, já fizeram um estudo científico que há uma diferença entre cesariana e parto normal, que é quando o parto normal acontece, o corpo da mulher liberta hormonas que deixam o corpo perceber: o teu filho já nasceu. Pain is over, e essas hormonas dão sinal ao peito, começa a produzir leite e são hormonas de amor, então a mãe também se sente bem. Só que quando é por C-section isso já não acontece. E tanto na Kátia como na Daisy isso não aconteceu, mas na Neila, logo a seguir ao parto, ela estava ali a levar um soro com eu ia lembrar-me dos nomes, mas estavam-lhe a injetar a hormona oxitocina, exatamente. Estavam-lhe a dar oxitocina e deram durante 3 dias. Ok. E eu acho que isso fez muita diferença no resultado de como o corpo da Neila reagiu a isso e como ela própria reagiu ao pós-parto. Ok. Então, se calhar houve muitas mães que tiveram isto é conjectura minha, pura conjectura, mas estou aqui, a ciência vai avançando e nós vamos descobrindo essas coisas, e eu fico aqui a questionar-me se não será a prevalência de pós-parto nas mães, a questão das mães a dada altura decidirem que querem estar sempre a ter injeção epidural para não sentirem a dor e depois escolherem C-section porque não querem, I don't want as minhas private parts para serem destruídas pelo parto e não sei o quê, e depois acabam por perder a experiência do release da oxitocina pelo parto normal e acabam tendo depressão pós-parto porque o corpo não lhes dá oxitocina para elas para counteract. Okay. Faz sentido? Faria até certa medida, mas não diretamente. Não diretamente porque no final do dia tu tens, feliz ou infelizmente, né? Temos muitos partos por cesariana que não terminam numa depressão pós-parto. Okay. Há um período logo a seguir ao parto que todas as mulheres atravessam, que é o baby blues. Ok, que basicamente se a gente fosse traduzir em português seria, sei lá, tristeza. Tristeza pós-parto, tristeza do bebezinho. Pós-parto ou com bebezinho, por aí, né? Que é justamente isso, né? Nessa construção de morreu a mulher que eu era, e para dar lugar à mulher esta mulher nova que nasceu. Então não, né? As mulheres têm que se despedir de certa maneira de tudo aquilo que elas eram. Okay. E esse baby blues refere-se um pouco a isso, a saudade que a mulher sente da mulher que era, daquilo que ela podia viver e que ela, a partir daquele momento em diante, já não deixa pode ser de daquela poder. Forma. Há coisas que mudam permanentemente e é assim, num estalo, de repente o teu para sempre está totalmente
alterado. Or at least for the next 18 years, né? Tipo... Não, porque mesmo quando o teu filho sair de casa, quando ele se casar, quando ele for morar longe não de deixa ti, de ser teu filho, né? o sentimento, a ligação que existe, a preocupação que tu tens com teus filhos nunca vai deixar de existir. Então há coisas que não vão mudar nunca mais. Então tu tens que te despedir permanentemente de vez mesmo de todas as possibilidades de algumas que partes da tua vida e de quem tu eras, estás a ver? Ok. Então esse período de baby blues é uma coisa que quase toda mulher sente, né? Até as que não se dão muito conta do que sentiram. Sim. Se forem fazer uma análise objetiva, se calhar vão perceber que tiveram isso. Eu não diria que esta moda da cesariana e não sei o que isso impacta diretamente nos números de depressão pós-parto, porque a oxitocina também é liberada de outras maneiras. Por exemplo, a amamentação também liberta, né? A oxitocina. Há vários atos de amor e de ligação e de estreitamento dessa ligação entre mãe e bebê que são alimentados por outras tantas experiências que acontecem logo depois do nascimento da criança. De qualquer forma, um parto normal é sempre muito mais benéfico para a mãe e para o bebê e para essa ligação. Existe uma coisa que nós gostamos muito, que é a hora dourada, né? Que é o que se descobriu recentemente, não, já há bastante tempo, que é muito benéfico assim que o bebê nasce. Ir para o contato pele a pele, skin to skin contact, com a mãe, até com o pai, porque o pai está em desvantagem nessa porque o bebê cresceu ligação. Dentro da mãe. Exatamente. Então... E que isso já está provado que traz um benefício enorme até em imunidade para aquela criança. Ok. Estás a ver? Então, sim, não é o ideal a cesariana se não for em caso de necessidade, né? Mas não creio que tenha uma ligação direta com o aumento de números de casos de depressão pós-parto. Muito pelo contrário, eu acho que a depressão pós-parto tem muitas vezes muita raiz com o fato de nós durante a nossa vida não nos irmos curando das nossas doenças emocionais, vamos acumulando e depois é isso, quando estamos num momento em que estamos vulneráveis, temos uma explosão hormonal, então vem tudo para cima, tudo aquilo que a gente foi guardando debaixo do tapete. O tapete de repente levantou e vai espalhar tudo por todo o lado. Então muitas vezes tem um bocado a ver com isso, com o fato de nós não cuidarmos da nossa saúde emocional durante a nossa vida adulta, durante a nossa adolescência e depois, em algum momento, tem que sair. Aliás, eu recentemente, em janeiro tive uma conversa com uma psicóloga e a metodologia dela foi sempre tipo... Uma coisa que é muito importante nós todos percebermos é que crianças são seres de luz e amor. E a dada altura, por várias coisas que vão acontecendo na vida, essa luz vai sendo apagada aos poucos. E then we become dim adults. Ficamos adultos com luz muito, muito, muito baixa. E tipo, a conversa com ela essencialmente tipo, fez-me pensar em como é que é a tua criança interior? João, diz-me como é que está a tua criança interior. Eu tipo, veio-me uma lágrima no olho e disse, sabes, é uma cena maninho louca porque eu adoro a minha criança interior. Adoro. E eu acho que as pessoas à minha volta não percebem just how much, porque que eu sou tão largado em relação a muitos conceitos do mundo. Tipo, não, tens que vestir desta forma e estás sempre de sapatilhas, porque que não tens sapatos e ainda jogas videogame aos 40 e não sei o que é mais quebrada. That's my inner child e essa criança está feliz e se eu consigo fazer o que eu estou a fazer isso até hoje é porque eu continuo a permitir que a minha criança interior esteja a funcionar ao rubro. Eu sei que eu tenho responsabilidades, e não estou a faltar com nenhuma responsabilidade por jogar PlayStation. Até agora, pelo menos, não sou do tipo de ficar em casa a jogar PlayStation quando tem que ir trabalhar. Ou usar sapatilhas para ir a uma cerimónia um bocadinho mais formal. Não é esse tipo de coisas, mas aquilo que eu prefiro é aquilo que eu vivo. Então,
essa questão da parte de irmos crescendo e os traumas irem ficando dentro de nós e irmos pondo debaixo do tapete e depois, eventualmente, o tapete rebenta pelas costuras, porque está cheio de coisas em baixo e depois tu não sabes o que é que vais fazer. É muito importante nós continuarmos a respeitar a criança interior e garantir que a nossa criança interior respeita a criança que nós estamos a trazer ao mundo também. Ok. Com isto, vou-te fazer uma outra pergunta que mais uma vez é uma curiosidade minha, que tem a ver com a gestação e como a gestação pode afetar o caráter da criança. Tipo, se tu tens uma gestação difícil, e eu estou a falar em termos fisiológicos, vamos pôr desta forma. Tipo, se a gestação é difícil em termos fisiológicos, tipo, muitas dores e muitas dificuldades e por exemplo, no caso dos meus gêmeos, logo que se descobriu que eles eram gêmeos, o médico disse: tu vais ter que ter muito mais cuidado porque isto vai-te pesar mais no corpo, vai-te pesar mais no colo, o teu cérebro é capaz de ceder, então mais repouso e não sei o quê. E mais para o fim, os miúdos nasceram de emergência, basicamente, porque fomos a uma consulta e o médico chegou e disse: olha, ela está com indícios de pré-eclâmpsia e eu vou ser bruto contigo, que é para tu não pensares que isto é uma brincadeira. Se os miúdos, se ela não for para a sala de parto hoje, agora, vocês saem daqui da consulta para a sala de parto, porque se vocês não saírem, a pressão dela vai continuar a subir e na hora do parto tu vais escolher: ou vais ficar com os teus filhos ou vais ficar com a tua mulher. Não vais conseguir ficar com os dois. Flat out. Ele disse-me assim mesmo e eu fiquei tipo: I want both, thank you. Não quero perder ninguém, nem quero ter que fazer essa escolha. Então, esse tipo de dificuldades tipo fisiológicas podem afetar o caráter da criança, tipo, pelas questões. É uma daquelas coisas que, pronto, né? Tipo, os filhos sempre sentem o que a mãe sente. Exatamente. Durante a gestação. Então, se a mãe está under stress, isso pode vir a afetar o caráter da criança once the baby is born? O caráter, não necessariamente, mas a energia da criança, sim. Porque caráter tem a ver com traços de personalidade, né? O caráter constrói-se à medida que a criança vai crescendo e aprendendo os valores, as paletes de os cores princípios, as paletes de cores. Mas, e da mesma maneira com a depressão pós-parto. A base, por exemplo, para tu evitares uma depressão pós-parto é a mãe ter uma gravidez em que ela se sinta o mais segura, acolhida e isto confiante. era uma pergunta que eu ia fazer. Estás a perceber? Como evitar a depressão pós-parto? É a mesma coisa com os bebés. Como tu disseste bem, a criança sente todas as energias e emoções que a mãe dentro do útero. Tudo aquilo que a mãe estiver a sentir, todo o stress, ela também vai absorver. Então, aquela energia de stress e não sei o quê, a criança também vai absorver. Mas se for o contrário, se a mãe estiver, tipo, tudo de bom, tipo, um ambiente em casa fantástico, muito amor, muita luz, muita paz, vai se refletir na criança também da mesma forma. O negativo vai se refletir negativamente, o positivo positivamente. Eu tinha uma professora, quando eu voltei do Brasil da minha especialização, eu fiz um curso para ser doula. Nunca cheguei a exercer e nem terminei na altura a formação, porque a minha pessoa teve que se ir embora. Mas ela dizia uma frase durante o curso, que era: High maintenance mother, high maintenance baby. Ok. Já vê? Então, e isso era mesmo esse espelho. Ela dizia: se a mãe tiver uma energia tranquila, afável, uma coisa, né, harmoniosa, não sei o quê, isso vai se refletir no bebê que ela vai ter. Ok. Na energia da criança. Não existe, eu detesto aquela coisa de é um bom bebê. Não existe bom bebê e mau bebê. Os bebés vêm cá para fora e eles vão ser recebidos pelo ambiente que nós construirmos e eles vão responder a esse ambiente. Ok. Não é? Aliás, então, os bebés são super empáticos from birth, tipo, conseguem perceber mais energias imediatamente. Eles vão refletir a energia que nós
prepararmos para eles. Ok. Né? Então, se a mãe tiver uma gravidez muito estressante, com muito conflito, com muita gritaria, com muita discussão, com muita tensão, ele vai responder dessa ela mesma forma. Exatamente. O bebê vai absorver essa energia porque é o que ele sabe durante 10 meses quase a absorver ali no útero da sua mãe. Então não tem como ele não refletir essa energia, né? E ao contrário, a mesma coisa, né? Se ela conseguir encontrar o seu equilíbrio e tiver uma família, um apoio que lhe garanta uma gravidez sem sobressaltos, uma gravidez amparada, vai se refletir também enquanto nascer a criança, né? Às vezes a gente tá ali muito concentrado em espero que não chore muito, espero que seja um bebê you have to make that happen. E não só, a gente tem que perceber que o bebê está a vir para um mundo estranho. Sim. Né? A gente às vezes quer resultados que são confortáveis para nós. Mas a gente esquece que o bebê está a sentir o maior desconforto do que nós estamos. De todos nós, ele é o mais desconfortável. Nós sabemos tudo sobre o ambiente onde nós estamos. Nós conhecemos tudo à nossa volta. O bebê estranha tudo à volta dele. A única pessoa que ele conhece é a mãe dele. Pelo cheiro, pela voz, pelo então heartbeat, aí onde ele se sente seguro. Então às vezes a gente fica tipo, porque o bebê chora muito, porque tem... Depois inventamos 1001 maneiras e truques e coisas, mas não, a gente tem que dar tempo a esse bebê para se ambientar. Ele acabou de chegar, ele não conhece nada do que está aqui à volta, estás a ver? Se tu tivesses que dar assim tipo um conselho, e eu acho que tu até já o fizeste, mas assim de forma tipo bem sucinta, porque naturalmente não vais estar aqui a dar uma lição de psicologia em relação a isso, mas se tivesses que dar um conselho a mães por ser ainda, como é que elas podem evitar a depressão pós-parto? Eu acho que tu já deste um pouco dessa resposta, mas... Já cuidem da vossa energia, que elas cuidem da energia delas e que elas se façam rodear por pessoas que cuidam também dessa energia dela. Tu conheces, tu sabes que eu trabalho com duas profissionais e a gente criou a Rede Mbilo a partir desse conceito. Nós gostamos muito daquele provérbio que quase todo mundo já conhece: It takes a village to raise a child. Exatamente. Né? É preciso uma aldeia para criar uma criança. Esse provérbio não existe à toa. Absolutamente. Nós crescemos, e até boa parte de eu ter decidido fazer a psicologia do puerpério tem a ver com isso, que antes de eu ser mãe eu ouvia imenso, mesmo durante a minha gravidez, ouvia muito, porque o bebê é da mãe, meio que não esperes ajuda de ninguém, tens que estar preparada, porque faz parte do encargo de ser mãe esta exaustão, este sacrifício, esta sobrecarga. Não podes, meio que a gente vai passando para outras mulheres que elas têm que estar à espera do pior. Porque tem que ser autossuficientes e não sei o quê. E tem que aguentar, porque ser mãe é isso, é aguentar, não podes pedir ajuda, não sei o quê. E eu dou o conselho exatamente oposto. Todas as mães a quem eu atendo, organiza a tua rede de apoio. Organiza a tua rede de apoio, identifica quem são as pessoas que te vão poder apoiar quando esse bebê chegar. Porque existe muita coisa que o nosso corpo, depois de nós sermos mães, ainda não conhece. Privação de sono, juro, a gente fala brincar, porque vai chorar a noite toda. Privação de sono é perigosa. A gente não funciona direito. Não, estatisticamente e cientificamente já foi provado que tipo, a partir de um certo ponto tu começas a ter alucinações, começas a ouvir coisas que não estão lá, começas a ter mental fog, começas a ter um monte de coisas que podem vir a criar situações de perigo para o bebê. Sim. Então eu digo sempre, esse é o meu conselho-chave: organizem a vossa rede de apoio. E a rede de apoio, atenção, começa pelo pai. Absolutely. Começa pelo pai. Assumindo que, naturalmente, que o pai faz parte da equação. Mesmo que o pai não faça parte da equação, no sentido, obviamente, se não tem um relacionamento e não se falam e não se vêem, é uma coisa, mas a gente às vezes assume que os pais estão juntos, às vezes não estão. Né? Mas isso não significa que o pai não possa apoiar. Exatamente, não significa que o pai não possa participar. E a gente não pode tratar a participação do pai como um favor ou uma ajuda. Uma participação porque é um dever, é uma obrigação. Né? Então as mulheres têm que se habituar, né? E têm que não ter vergonha ou medo. E não ter que achar que são menos mães
né? Porque contaram com a ajuda do pai. Contaram com a ajuda e com o apoio das pessoas, né? Então organizem a vossa rede de apoio antes, saibam quem vai estar disponível, quem é que vai tratar da alimentação. Dá um jeito enorme. Esse tipo de coisinhas pequeninas do dia a dia fazem muita diferença, né? Eu, quando fui mãe, a minha mãe ficou perto de mim, conosco durante cerca de um mês, se não estou em erro. E mesmo que eu não contasse com ela nas madrugadas, por exemplo, que eu não me sentia bem ir acordá-la nem nada, eu ficava com o Logan de madrugada, ou o David também. Mas durante o dia podias take some naps, talvez. Fazia-me super bem eu acordar. Era uma coisa pequenininha, mas eu acordava e a minha mãe perguntava-me: o que é que vais querer comer hoje? Às vezes, eu nem sabia às vezes a resposta. Eu chegava à sala com o Logan e já tinha na mesa um chá, uma papa de milho, uma coisa. Eu não tinha que pensar no que eu ia comer, eu não tinha que mandar fazer comida, eu não tinha, sabes? Era um cuidado para eu poder cuidar. Então a gente tem que se lembrar que a mãe tem que estar... Slogan, right there. Um cuidado para eu poder cuidar. Exatamente. Aquela mulher tem que estar nutrida, amparada, cuidada, para que ela possa estar inteira, para o bebê. Se ela não está estável fisicamente e emocionalmente, ela não vai estar em condições de cuidar daquela criança como a criança precisa, estás a ver? Então nós temos que cuidar daquela mãe, nós temos que mimar aquela mãe, temos que amparar e make sure, ter a certeza que ela tem tudo o que ela precisa para ela poder estar inteira para a criança, estás a ver? Então façam turnos, façam escalas. Olha, eu ficava com o Logan o dia todo, porque as pessoas iam trabalhar, né? E o meu trabalho naquele momento era o tempo inteiro ali em casa. Mas chegava 17, 18 horas, chegava a minha mãe, chegava o David. A primeira coisa que eles faziam: dá cá esse bebê, vai tomar um banho, vai ler um livro, vai descansar um pouco, vai ver um episódio de uma série que tu gostas, e até organizar esses momentos sozinha, né? Eu tenho uma amiga muito querida que ela disse: eu no puerpério da minha filha, organizei o meu estoque ali. Quando o bebê acordava de madrugada, eu punha uma série, fazia-me companhia. Vais montando o teu acervo, o teu ecossistema. Exatamente, e isso facilita imenso. Olha, estás a falar sobre isso. Eu tenho 3 exemplos, sendo pai já pela 3ª vez. Quando nasceu a Tiana, o acordo foi que, portanto, a Kátia a dada altura parou de conseguir produzir leite, então ela passou logo para a fórmula. E nós concordamos, sendo assim, não precisa de ser sempre a mãe a acordar. Então, a partir dessa altura, fazíamos vez. Ela dava o pio, a Kátia acordava, ia fazer o leite e dava o leite. Na vez a seguir, levantava eu, ela só dava o toque it's your turn. Eu levantava, ia fazer o leite e dava eu o leite. E também funciona se for com leite materno. A partir de uma certa altura... bombado, não sei o quê. Sim, e já podes fazer a mesma coisa, armazenar o leite e vão fazendo turnos, escalas. Quando foi dos gêmeos, os gêmeos nasceram e 2 semanas depois saiu Man of Steel, o primeiro filme do Superman. E eu fui ver o filme no cinema, fui eu sozinho. Fui ver o filme e fiquei ok, this guy is handsome, Daisy has gotta come watch this movie. No fim do filme, a cena do gajo todo musculado, não sei o quê. Eu cheguei em casa, disse: you should go watch Superman. E eu fiquei em casa com os gêmeos. They were 2 weeks old. Ela foi com a Ney e Luciana, foram ao cinema, viram o filme. Eu fiquei com os miúdos em casa e não foi nenhum pânico para mim. Eu já sabia o que eles querem, o que eles precisam, quando é que eles precisam. Same thing. Agora com o Luai, same thing. Nasceu, a primeira cena que eu fui fazer, ele não estava a ter força para puxar. Saí, fui a correr, comprei uma bomba para ela começar a bombar, para ver se o peito ativava. I was super worried que ela não conseguisse dar leite de peito. E ela também, sempre quis, eu tenho que dar leite de peito, pelo menos 3 meses, não sei o quê. Então, foi uma mission para nós. Então, ela foi atrás disso, mas para tu teres uma noção, ela estava em trabalho de parto. O trabalho de parto começou sábado à noite. E eles nasceram segunda-feira de manhã. O Luai nasceu na segunda-feira de manhã. So, all through Sunday, não sei o quê. Eu, de sábado à noite, dormi no meu carro em frente à clínica. I was like, anything. Vocês ligam, eu estou a literalmente 1 minuto da sala onde ela está.
Eu não podia ficar na sala, infelizmente, porque tinha outras mães que iam entrando e saindo, tipo, não posso estar lá. Não tinha, tipo, infelizmente, cá é uma cena que eu acho que é um pouco triste cá, tipo, que as clínicas não tenham mais salas privadas, tipo, para Natal e para o momento tipo do nascimento, mas eu fiquei ali tipo a dormir no carro. Dia seguinte as minhas costas estavam tipo thank you, mas para mim é tipo super worth the sacrifice, porque eu queria estar lá no momento em que fosse necessário estar lá. E agora, depois dele nascer, tipo, we try our best to kind of divide tasks. Eu, no outro dia, publiquei uma foto, tipo, estou a fazer meal prep para a mãe, para ela não ter que pensar no que tem que comer quando vai para o serviço, não sei o que, já tem a comida pronta, não sei o que. Então, essas pequenas coisas não é nada que muda o dia de um homem, se realmente é do interesse dele fazer parte da vida do filho. E o filho é de dois. Exatamente, então, o filho é dos dois. Então, tipo, não é nenhum esforço extra que ele está a fazer, nem está a pagar nenhuma penitência por estar a fazer isso para ajudar a mãe. E as mães têm que parar de acreditar que o puerpério é difícil. Não, João? O puerpério é uma fase sofrida. Mas eu acho que o sofrimento maior do puerpério é justamente a mulher se redescobrir, se reencontrar, porque durante sensivelmente 2 anos há uma ligação muito simbiótica entre mãe e bebê, né? O bebê vê a mãe como se fosse ele, uma extensão dele, né? E a mãe também tem uma coisa biológica mesmo, instintiva de proteção, de cuidado, é uma coisa muito agarrada, muito impulsiva. E no meio disso tudo, tu tens uma mulher que ao mesmo tempo tem que voltar a descobrir quem ela é, o que ela gosta, o que ela quer fazer. E há muitas culpas no meio disso tudo, porque a gente vai acreditando que o puerpério, a gente vai normalizando o sofrimento. O puerpério tem que ser sofrido, a maternidade tem que doer para ser válida, estás a ver? E as mulheres têm que parar de acreditar nisso. Não há nada de mal. E são aqueles old wives' tales que continuam a ser perpetuados. Não há nada de mal em tu teres um puerpério, um pós-parto tranquilo. Tranquilo e fácil. Estás a perceber? Ou mais fácil. Essa história que tu contaste fez-me lembrar. Sempre que eu falo em workshops, eu conto essa história, porque é uma coisa que me tocou muito. É como eu disse, o meu estudo do puerpério veio de mim mesma. E antes do Logan nascer, em dezembro de 2017, mais ou menos, anunciaram que a Ana Carolina vinha fazer um show no dia 14 de fevereiro de 2018. A previsão de nascimento do Logan era 25 de janeiro. Então, teoricamente, seria tipo 3 semanas depois dele nascer. E as minhas amigas, as pessoas que me conhecem, sabem o quanto eu sou doida pela Ana Carolina. Quando anunciaram o show dela, eu fiquei nas nuvens. Ana Carolina, vem, eu vou esse show. E todo mundo. Como é que tu vais ao show se acabar? Tu estás doida, tu não vais conseguir ir, tu nem vais conseguir largar o bebê, não sei o quê. E eu comecei a sofrer porque eu estava... Começaste a acreditar que isto não ia ser possível. Eu estava a sofrer por 2 motivos. Porque estava a conformar-me com o fato de que eu ia perder o show. 2, estava a sofrer pela culpa que eu estava a sentir de querer ir ao show. Estás a ver? Então foi ali uma cena e eu dizia, não, eu ia ir, todo mundo dizia, não, estás a dizer isso agora, tu não sabes como é que é, quando o bebê nascer, tu nem vais pensar nisso, não. Ok, o bebê nasceu, né? E no dia 14 de fevereiro, no dia do espetáculo, um dos meus melhores amigos, o Six, ligou-me e disse, amiga, tem bilhetes, vamos. Porque uma outra grande amiga nossa já não podia ir. Uma das minhas melhores amigas também já não podia ir. Ele ligou-me e disse, amiga, estás pronta? Vamos. E eu, não sei o quê. E quem me incentivou a ir ao show foi o David e a minha mãe. Eles disseram, vai, have some for you. É o show da tua vida, né? Tipo, tu gostas muito. Vai. E eu dizer, não, mas como é que eu ia deixar o Logan aqui? Minha mãe, ele vai ficar bem, ele vai dormir. Eu, não, mas não sei o que, e se ele acordar, e se tiver que mamar e isto. Já era eu a inventar, mas no fundo eu estava a sentir-me culpada. Por eu querer ir fazer uma coisa que é para ti. Por eu querer fazer uma coisa que é para mim. Porque eu comecei a pensar, eu não devia estar com vontade. Então, será que eu não amo o meu filho?
Será que eu ok, não gosto do meu ok. filho o suficiente tanto quanto eu deveria gostar? Será que eu não estou a amar o meu bebê tanto quanto eu deveria amar para eu querer fazer uma coisa minha e deixá-lo sozinho, estás a ver? Yeah. E eles convenceram-me e disseram, Que não é necessariamente sozinho, veste-te, mas é assim que tu sentes, né? vai, estás a ver? O Cito disse, amiga, eu estou a chegar, eu não quero ouvir desculpas, vamos. Ele foi-me buscar, eu lembro-me de ver a Kenneth Kaunda e pensar, Kenneth Kaunda mudou tanto. Depois de 3 semanas em casa, eu disse, uau! E fomos ao show, e claro, né, durante o show liguei a minha mãe umas 30 vezes, Como é que está bem, está? está Está tudo bem, bem, está e não sei o quê. E minha mãe está ótimo, dorme, não sei o quê. E eu até hoje, dorme não, ele dorme, Relaxa, né? Relaxa, curte o show. Até hoje tenho uma foto de quando eu cheguei a casa, a sala, a luz apagada, assim, com a luz bem baixinha, Yeah. o David estendido no sofá, apagado, o Logan ao lado dele numa espreguiçadeira, a dormir, a minha mãe no outro sofá, no telemóvel dela, uma paz naquela casa. Estás a ver? Eu There you cheguei, go. ainda fiquei ofendida, tipo fogo, ninguém sentiu minha falta, eu estive fora 2 horas e ninguém nem sentiu. Este gajo não acordou à minha procura. E minha mãe disse, não, estamos todos bem aqui, o show foi bom. E tipo, aquilo foi um ato de amor, estás a ver? Deles Absolutamente. comigo, estás a ver? E Foi right um there, presente. Six, props to you. David, props to you. E para tua mãe também, props to you, porque isso foi uma pequena vila, basicamente. A minha foi vila, a tua vila naquele dia. A minha vila, Jay, a minha vila funcionou maninho bem. Eu sou muito grata aos meus amigos e à minha família porque eles foram um espetáculo nesse sentido. A minha rede de apoio foi super, super nice e eu recomendo de verdade a todas todo as mundo ter mulheres que possam usufruam dessa rede de apoio. Os meus amigos, sabes, todo mundo meio que se adaptou, estás a ver? Yeah. Epá, os jantares vamos passar a fazer lá com o Logan. Estamos lá, iam cozinhar, a gente cozinhava todo mundo junto. That's so cool. Enquanto eles estavam lá, o Logan estava a passar de braço em braço, de colo em colo. O Logan conhece os tios dele de trás para frente, de frente para trás, desde pequenino, desde o dia 1 que eles estavam lá Que todo presentes mundo e esteve lá todo para mundo isso. se juntou e fez uma rede, literalmente, para Yeah. que eu pudesse estar bem, estás a ver? Não me deixaram sozinha 1 minuto, a menos que eu quisesse estar sozinha. Os meus amigos, a Caíta ia lá ajudar no banho do Logan, ela adorava a hora do banho do Logan. O Fábio, que é um dos padrinhos do Logan também. David Ago? Fábio da Go, eu estava sempre lá, tipo, a todo momento. Então, até a montar as coisas do Logan, eles ajudaram. Montar berço, montar espreguiçadeira. Então, é uma coisa que eu digo muito sinceramente às mulheres: não se sintam culpadas por receberem apoio. Abracem esse apoio e usem esse apoio em benefício próprio, porque vocês vão ser mais melhores. Yeah. A gente acredita que é o contrário, que se a gente quanto tem mais fizeres ajuda... autonomamente, mais... Estamos a ser mais mães, estamos a ser menos mães, mas é o contrário. Quanto melhor a mulher estiver, quanto mais equilibrada ela estiver emocionalmente, melhor mãe ela vai ser, mais inteira ela vai ser. Estás a ver? Alright. Voltando à ciência da psicologia de pós-parto e de natalidade, essas coisas todas. Yeah. A gravidez de menina e gravidez de rapaz é diferente para a mãe em termos de hormonas e em termos psicológicos? Tipo, how that goes, tipo... Não creio. Ok. Não creio que haja, não creio que o sexo do bebê interfira no curso da gravidez, né? Ou no quanto ela vai ser mais ou menos intensa ou overwhelming. E com isso também não há de afetar tipo, a probabilidade ou a possibilidade de um pós-parto, postpartum depression? Não, Também cada gravidez é uma gravidez e cada bebê é um bebê, mas eles diferem entre si e não necessariamente pelo... Agora, saltando para uma daquelas coisas que tem a ver com a cultura moçambicana um bocadinho mais enraizada, que é a questão de tipo sucessão de linhagem, essas coisas todas. Tipo, muitas vezes os homens não se sentem satisfeitos quando têm filha porque querem ter um rapaz. Yeah. Ok? Como é que uma mulher lida com isso? Como é que tu sentes que uma mulher devia lidar com a pressão que um pai põe na mulher do tipo, devias-me ter dado um rapaz?
Bem, eu tenho que tentar não ser muito bruta. Assim, olha... Não, mentira. Não. I'm all for it, porque eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito de frontalidade, porque eu acho que às vezes as pessoas tentam ser politicamente corretas nas respostas e acabam por dar uma resposta que não resolve o problema. Então, se tu sentes que tens que ser um bocadinho mais frontal ou dar uma resposta que é um bocadinho mais tipo straight to the point, por favor, eu sou o primeiro na linha a dizer go for it. Não, a cena é que isso é uma questão mais de princípios e de valores. Sim, é uma questão tipo cultural, é tipo os machanganas aqui, tipo eu quero um homem. E não é só aqui, na verdade é muito mais comum à volta do mundo do que a gente imagina, né? Ok. Porque isso tem muito a ver com a raiz do patriarcado, sim, o patriarcado em si, né? O valor do homem, a continuação da linhagem, essas coisas todas. Exatamente, a continuação do nome, né? Digamos assim. Então, como é que uma mulher deve lidar com isso tem um pouco a ver também com aquilo que ela acredita. Né? Tipo, porque nós também vamos, nós mulheres, pessoas, nós também vamos incorporando em nós mesmas esses conceitos e muitas vezes tu vês a própria mulher a pôr em cima dela mesma essa pressão do eu tenho que dar um filho homem ao meu marido, eu tenho que dar um filho homem aos meus sogros, né? Todo mundo está à espera de um rapaz. É sempre para os outros e nunca para ela. É para os outros e nunca para ela. Porque para a mulher, um filho é um filho, uma filha, um bebê é um bebê, né? Tipo, a ligação que a gente tem... não muda se for rapaz ou se for... Não muda se for rapaz ou se for menina. A gente vê muitas vezes nas reações, né? It's a boy, né? Tipo, é um rapaz, não sei o quê. Pá, infelizmente é uma coisa que é muito, às vezes até inconsciente. Até mesmo para alguns homens. Estas reações às vezes são um pouco involuntárias, estás a ver? Porque foi criada aí, há uma preconcepção de que existe um orgulho, né, maior em nascer um rapaz para continuar o nome da família, né? E eu às vezes percebo que é muito por causa disso. Tipo, a minha família acabou aqui. Acaba comigo. Especialmente se fosse tipo um filho único a ter uma menina. Tipo, os avós tiveram um filho que nasceu homem, ele continua tipo a linhagem do surname, mas depois ele tem uma menina e aí acaba. Exatamente, porque a menina teoricamente não leva para frente o nome. E se tu reparares, até já tem havido uma mudança leve, mas já começa a ver da adoção dos nomes compostos. Sim, o Jay-Z e a Beyoncé fizeram isso. Quando eles casaram, ela ficou Beyoncé Carter, Beyoncé Knowles Carter, e ele é Sean Carter Knowles. Eles fizeram isso. Eu, quando casei com a Daisy, fiz a mesma coisa. Fiquei tipo Garrido Holmes e ela ficou Holmes Garrido. Os gêmeos são Holmes Garrido e Fenado. Exatamente. Então já existe uma transição e já percebes que as mulheres já começam a despertar de uma forma diferente para isso, para o seu próprio valor, dizer não, mas o meu nome também tem, né? Eu também quero que o meu nome esteja marcado, esteja, né? Que o meu nome viva, né? Que o meu nome perdura através dos meus filhos, estás a ver? O Logan é filho de dois pais Pereiras. Eu sou Pereira, o David é Pereira. Então ele é Logan Pereira. É Logan Pereira. O meu pai queria que ele fosse Pereira, mas eu disse não, deixa disso. O meu filho vai ter um Pereira só. E ninguém sabe se o Pereira é do pai ou da mãe. Ele é Pereira, ponto, estás a ver? That would have been funny. Exatamente. O meu pai queria muito, eu vou ser Pereira. O pai, deixa disso, ele não vai ser Pereira, vai ser Pereira. Logan Pereira. Mas é isso, então tu vês agora um movimento muito maior das mulheres também colocarem isso. Não, eu também quero que o meu nome vá com os meus filhos, né? Quero que o meu filho leve o meu nome, estás a ver? Quando eu estava na 10ª classe, a primeira vez que eu tive um encontro com esse tipo de situação foi quando a minha professora de biologia na altura, a melhor professora de biologia que eu já tive na vida, e ela contava-nos, sei lá, coisas aleatórias da vida, e foi a primeira vez que nós ouvimos um caso em que ela casou-se, né? E quem adotou o marido, o apelido dela foi o marido. E todo mundo ficou tipo... como é que fizeste? Não, foi tipo, uau, como é que tu conseguiste, né? Tipo,
que homem evoluído é este, tipo, que aceitou, né? Ou que ele aceitou, né? Aquela coisa do ele cedeu. E eu achei aquilo super... Tu estás a dizer isso? Eu, quando estava na conservatória para fazer o casamento com a Daisy, eu disse, vamos... aqui em Moçambique faz-se isso. Mas disseram, faz-se, mas por que tu queres fazer? Não queres que o teu nome continue? Eu disse, mas... Por que para um nome continuar tem que apagar o outro? Estás a ver? Essa é a questão. As senhoras na conservatória ficaram chocadas que eu, que estava a tratar do processo, estava deliberadamente a tomar o nome da minha futura esposa como o meu last name. Então, não era só ela levar o meu, que eu também estava a levar o dela. Eu, isto é muito progressista. I was like, mas o mundo está a andar para aí. E eu confesso que às vezes faz-me um pouco de impressão quando a gente participa de, sei lá, né, aquelas cerimônias pré-casamento e não sei o quê. E ouves aquelas coisas tipo, tu agora, quando casares, já não fazes parte da tua família. Não, wait, como assim? Eu sou um produto, eu sou um resultado de tudo aquilo que eu vivi, absorvi, aprendi daquelas pessoas. Como é que é suposto eu apagar? De repente já não faço parte. É uma coisa assim um bocado extrema que a gente vai e que nós vamos deixando e normalizando. E vamos normalizando, mas no final do dia eu acho que o papel das mulheres é um pouco esse, né? Nessa questão que tu fizeste, né? No dar valor ao filho mais do que ao nascimento de uma filha. Eu acho que está aí, tem que começar por nós, e nós temos que educar os nossos filhos também, os nossos filhos rapazes. A gente tem que educar eles com outra perspectiva, né? Acho que o nosso trabalho é esse. Agora que estamos a falar nisso, eu lembro-me de um caso que eu tive com o meu pai há uns anos atrás. Uma amiga dele queria adotar uma criança e andaram em as voltas, não sei o quê, e precisavam de alguém, e o meu pai pôs-se como a segunda pessoa, tipo, para poder validar a adoção. Só que nesse processo todo ela queria adotar uma menina e estava a ser extremamente difícil adotar a menina, porque tinha um monte de pessoas que queriam adotar aquela menina por causa do lobolo. Que ela mais para frente ia ter valor por lobolo. E é engraçado que as mesmas pessoas que querem que nasçam rapazes para deixar uma linha também querem as meninas, que é para depois poderem vender as meninas. Estás a ver? Tipo, é uma daquelas cenas tipo societais africana em específico, porque no resto do mundo, pronto, por exemplo, na Índia o DOT é dado pela família da mulher para o homem, porque o homem tem mais valor e não sei o quê. Isso tem a ver naturalmente, tipo, sociedade para sociedade. E falamos mais cedo também da questão da fase do puerpério e tipo o trabalho que isso dá e a privação de sono e não sei o quê, e que aqui em Moçambique nós só temos 2 meses de licença maternidade, mas tens países na Europa que dão tipo 2 anos para a mãe e 1 ano para o pai, porque a natalidade é tão baixa que eles tipo, vamos suportar os pais ao máximo, let's support them so we can have more kids, para termos mais filhos. Aqui os pais têm 1 dia e estás a ver? Então às vezes it boils down to o que a sociedade civil, o que o Estado também está a proporcionar em termos de como vamos ajudar os papás de primeira viagem, ou os papás na viagem de cada parto, como é que eles estão a ajudar as mães e os pais a poderem... E tem a ver com tu conhecer as necessidades também, não é? Mesmo nesses países em que a licença já é de 6 meses, 1 ano, 2 anos, há países em que a licença é 1 ano e tu decides quem vai usufruir, se é o pai, se é a mãe. Às vezes vão alternando. Há países em que tu vais alternando, às vezes fica a mãe 1 mês, depois o pai fica outro mês, e eles vão alternando. Eu já vi mais recentemente que era tipo, dão-te 1 ano full leave para os 2 pais, e depois no segundo ano dão-te meio salário, if you choose to continue, diminuem para meio salário, e no terceiro ano tu ainda podes continuar a estar, mas já não te pagam um salário. Mas também não te despedem. Ao fim do terceiro ano you can go back to work, mas já o subsídio vai diminuindo à medida que o tempo vai passando, estás a ver? Então e já vi casos de pais que tipo fizeram de tudo, trabalharam like dogs mesmo, durante tipo 5, 6, 7 anos, a acumularem todo tipo de dinheiro, tipo, quando o filho nascer nós vamos parar de trabalhar e vamos viver em casa, because we will have money para aguentar até o miúdo entrar para a escola, and then we go back to work. Estás a ver? Tipo, tudo isto são estratégias
diferentes pais vão adotando para... Mas a questão da licença maternidade aqui é o meu ponto. É uma coisa que tem que ser, um framework que tem que ser... Há muito trabalho aí para fazer, porque é tudo muito sem lógica. Há coisas básicas e que são biológicas. I mean, tu tens... eu estava a falar sobre isso com uma amiga há umas semanas. Tu tens um Ministério da Saúde, tens a OMS a dizer que aleitamento exclusivo até os 6 meses. Mas depois, como é que tu vais fazer 6 meses de aleitamento exclusivo? De 2 meses. E especialmente tipo, para mães que possam não ter condições para estar a bombar leite, para estar a comprar uma bomba de leite. E não só, tu tens de te lembrar que 2 meses é muito. Nem a criança nem a mãe estão preparados para se separarem. Para se separar, a criança outro. ainda considera a mãe como uma extensão de si. E a mãe também ainda não está. Nessa fase, o bebê ainda está a mamar em livre demanda. Quer dizer, é uma fase que ainda é muito sensível para a gente dizer à mãe: agora tens que voltar para trabalhar, tens que estar a funcionar a 100%. 2 meses depois de parir. É tipo, é surreal. Não é realístico. Não é realista, estás a ver? E não percebo ainda que movimento é que se está a fazer efetivamente para rever essas diretrizes, essas leis e etc. Que sei que não é fácil, acho que já conseguiram fazer no setor público, acho que já são 3 meses agora. Que eu ainda considero pouco, mas já é melhor que 2. Já é melhor que 2. Ganhamos mas coisa. O que muitas mulheres fazem, acabam por ter que fazer, é ter que abrir mão das suas férias, por exemplo, têm que tirar a licença, juntar com as férias para poder estar um bocadinho mais em casa. Mas não deverias, a mulher não deveria, no meio de tudo aquilo que está a passar, ter que sacrificar mais alguma coisa. Ainda ter que sacrificar mais alguma coisa para uma coisa que devia ser natural. Estás a perceber? Então, a mulher depois disso tem que voltar para o mercado de trabalho, o seu empregador vai estar à espera que ela já esteja a funcionar a 100% de produtividade, o que também não acontece, porque ainda existe ela ainda está com a período... preocupação, a cabeça dela está não só, lá do outro lado. mesmo biologicamente, com toda a questão hormonal, não sei o que, a mulher ainda não... É mais ou menos a sensação que tu deves ter assistido, por exemplo, tu presenciaste 3 cesarianas, quando o teu cérebro está a funcionar, mas o teu corpo não responde. Estás numa velocidade diferente. Então, não é que a mulher ainda não esteja pronta, mas ela ainda não consegue funcionar. O cérebro dela ainda não está a conseguir produzir na mesma velocidade e nível em que produzia antes. E depois tu tens também esta pressão do mercado de trabalho a fazer esta mulher sentir que tem que correr atrás do tempo que perdeu. Porque ficaste 2 meses em casa, então agora tens que voltar para o teu trabalho e provar que tu ainda és necessária. Sim. Estás a ver? Então a mulher ainda volta com essa pressão de agora tenho que reconquistar o meu espaço naquele emprego, porque senão sou descartada. Há muitas mulheres que são dispensadas dos seus empregos porque os empregadores alegam que depois de ter filhos a mulher não estava a produzir, a prestação já não é a mesma. Não estava a prestar como antes. E que naturalmente não pode acontecer, especialmente não depois de 2 meses. Não depois de 2 meses. Eventualmente, à medida que ela vai estabilizando, ela volta e ainda fica melhor. Estás a ver? Porque já passou por um testamento bem mais forte. Não é por aí, estás a ver? É só que naquele momento, 2 meses depois, é muito cedo para eu exigir isso de uma mãe que ainda por cima metade do seu coração e da sua alma está em casa, preocupada com se o bebê está bem, se o bebê é isto, se o bebê é aquilo. Não é biologicamente possível sequer. E depois é isso. Há uma coisa que para mim seria básica, que é tão simples quanto tu tens que ter, aleitamento materno, a mulher tem que voltar a trabalhar, fine. Mas é incrível, eu acho isso surreal, é incrível como nenhuma empresa ainda criou um espaço interno para que as mães possam tirar leite. É tão simples quanto isso. Eu lembro-me que eu andava com a minha bomba para onde eu fosse, porque de repente estás na rua, estás nisto, estás naquilo, vais a um casamento, e o teu peito começa a obrigar-te. E tens que tirar porque o corpo tem que entender que ainda precisas de leite. Né? Porque senão, e é daí que muitas vezes as mulheres começam a dizer que o leite seca. Porque o corpo é uma maquininha, então ele vai ler as nossas ações. Tipo, por isso que a gente sempre diz que temos que deixar ele leite, mamar, porque o corpo tem que perceber qual é a quantidade de leite que é precisa. Se o corpo deixa de ter estímulo, ele entende que já não precisa de produzir aquela quantidade de leite. O leite vai secando.
Então, teoricamente, o mínimo que as empresas, que os empregadores deveriam fazer era ter um espaço, uma sala privada, e vocês não custa nada, nem sequer é caro. É uma sala, uma poltrona, uma poltrona e uma privado. Uma mini geleira. Para se poder acumular aquilo. Só para ter guardar, privacidade, para tirar o leite e guardar o leite. Na hora de ir embora, leva o leite para casa e armazena o leite em casa. Tem as mulheres que tiram o leite nas casas de banho. Então ali para nem sequer é digno, sabes? Não é digno, uma coisa não é digno, tão... não é higiênico, não é... It's not safe. Leite materno é ouro. Tens lugares, tens pessoas que vendem leite materno, pessoas que têm produção em massa, produzem a mais. Eu acho que agora já começamos a ter um banco de leite, se não estou em erro, acho que já há um banco de leite cá, finalmente. Mas é porque aquilo é realmente uma preciosidade, estás a ver? E já está provado que as crianças que são amamentadas por mais tempo têm muito menos problemas a nível de doenças, têm uma imunidade muito melhor, desenvolvem-se muito melhor. Então, todos nós deveríamos estar interessados em garantir isso. Até os empregadores. Porque uma mulher que consegue ter um filho mais saudável vai ter menos chances do filho... no serviço porque exatamente, não tem que e o filho vai adoecer muito menos, vai faltar muito menos. Então, mas nem essa matemática conseguem fazer muitas vezes. Great point you're making. E eu espero que as empresas, especialmente as empresas privadas que têm mais capacidade de estar a criar estas condições, que tomem nota desta porque não custa desta nada, informação. Não é uma coisa que vai custar mais do que... Há montes de empresas aí que têm tipo espaços que estão inutilizados e que podiam criar ali um pequeno espacinho só para melhorar a vida de quem produz tanto pela empresa. E depois é isso, tu tens uma campanha em agosto, né? o mês do aleitamento materno, tens todo mundo a dizer aleitamento materno durante 6 meses, aleitamento materno. Depois tu vais ao supermercado, uma prateleira com 50 tipos de leite artificial. Então tu também tens um mercado que está todos os dias a dar, mas não precisas de dar leite, aqui, olha lá. Compra, gasta teu dinheiro. No hospital, a pressão para dar leite artificial às crianças começa na maternidade. Na primeira noite que o bebê nasce, é a enfermeira que vai dizer à mãe: não quero que eu ponha um bocadinho de leite e não sei o quê. E as mães que se recusam até sofrem um bocado de bullying nos hospitais. Mas o bebê está com fome, vai deixar o bebê morrer de fome, não sei o quê. E a mãe sente-se culpada porque eu não tenho leite. Eu não estou a dar leite ao meu filho, eu estou a ser negligente com a minha criança, estás a ver? Mas não, aquele leite que está a sair é o suficiente. Mas em vez de teres um corpo hospitalar que está a incentivar e está a incentivar e a proteger aquela mulher e a dizer não, e está a estimular, a dar força, a motivar. Não, it's ok, força, continua, põe o bebê no peito, faz o que tens que fazer e lá de mamar. Não. Que tal um leitinho artificial? Alright, muito bem. Acho que demos aqui tivemos aqui uma boa conversa, que criou aqui alguns bons pontos de discussão, que eu convido todo mundo a fazer mais perguntas e deixar nos comentários algumas dessas perguntas. Eu de certeza que vou fazer essas perguntas chegarem a Lígia. E para quem quiser mais esclarecimentos e que precisar de apoio pós-parto e durante o puerpério, procurem pela Lígia, a mãe do Logan Pereira, que aprendeu de experiência própria. Portanto, não é apenas teoria que vem de ensinamentos, também tem a parte prática. Houve uma necessidade prática de aprenderes tudo o que tu foste à procura de aprender. Então eu sempre acreditei nisso. Eu acho que as pessoas que aprendem também por passar pelo teste de forma prática têm sempre uma mais-valia do que as pessoas que só sabem a teoria. So congratulations pela tua escolha e congratulations por teres seguido o teu chamado de continuares o teu chamado de interesse em trabalhar com crianças. Não foi da forma como tu querias originalmente, mas sempre seguiste em trabalhar com crianças e continuas a tentar ajudar crianças, e de certeza que estás a fazer alguma diferença no mundo. One person at a time. Espero que sim. One person at a time does it. Não tens que mudar o mundo todo. Se mudares a vida de uma pessoa, tu vais mudar a vida de outras pessoas por consequência disso. Então já está de bom tamanho.
Congratulations por isso, e dou-te aqui um espaço para tu fazeres, I don't know, se queres agradecer, deixar aqui alguma mensagem, se queres fazer menção a alguma coisa que se calhar nós não falamos. Tens o espaço para isso antes de nós passarmos para a segunda parte. Acho que a gente falou do essencial. Again, nós podíamos chegar aqui a falar até domingo. Até os galos começarem a cantar de novo. Isto aqui é um tema que não acaba. Acho que o essencial a gente já disse. Acho que não há nada que a gente não possa fazer se nós fizermos juntos. Né? E acho que a única coisa que eu gostava de dizer é que eu agradeço imenso, mesmo, as pessoas que me fizeram a profissional nesta área, especificamente, que eu sou, né? Porque, e isso tem a ver com todas as pessoas que acompanharam o meu puerpério, já mencionei aqui algumas. E sou muito grata porque ensinaram-me muito e me deram ferramentas para eu poder olhar para as outras pessoas com uma empatia diferente nessa área específica. Que era uma área que eu estou a dizer que não há muito por aí, mas eu também não dava muita atenção até a 2018. Até né? tu sentires que precisaste disso. Até eu disso. sentir na pele, né? Já me interessava, já lia sobre o assunto, mas ainda não atuava propriamente, né? Então, gostava de agradecer mesmo a essas pessoas que tornaram a minha caminhada pelo meu puerpério uma caminhada muito mais suave para que eu pudesse me reinventar e ser uma mãe melhor, ser uma profissional melhor, ser uma profissional mais presente, ser uma mãe mais presente. E essas pessoas existem na minha vida até hoje, né? Algumas se juntaram, a Ana Gonçalves e a Solange, que tu conheceste, que são as duas que compõem a Rede Mbilo comigo. E no final o objetivo da Rede Mbilo é justamente isso. Nós nos juntamos por causa disso, porque nós acreditamos que se cada uma de nós der o seu apoio na sua área, nós criamos famílias muito mais saudáveis. Nós criamos famílias muito mais harmoniosas, famílias que se ouvem, que se compreendem, estás a ver, que se apoiam. Que é extremamente necessário agora. E foi muito engraçado o nosso encontro, porque nós as três pegamos em fases diferentes. A Ana é consultora, é doula em gravidez, né? A área dela é o período da gravidez, é o pré, é a gravidez e a amamentação. Eu cuido do pós-parto. E a Solange cuida da dinâmica familiar, porque a Solange é educadora parental. Fantástico. Então toda aquela coisa de quando um bebê novo chega, né? Tens um filho mais velho, chega um irmãozinho, aquele estranhamento, como é que eu vou lidar, a culpa que existe, porque agora nasceu o bebê, eu tenho que dar atenção ao bebê, mas não quero ficar negligente com o mais velho, como é que eu faço este balanço? É onde a Solange entra. Então o nosso encontro foi muito engraçado, porque foi muito não programado e super que encaixou, estás a ver? E então eu acho que é isso, eu acho que as pessoas têm que criar essa sua rede. Se eu pudesse dizer alguma coisa a qualquer pessoa que quer ser pai, que quer ser mãe, os meus irmãos sempre dizem que eu sou muito crua, nesse sentido, que eu nunca adoro a pílula da parentalidade, que eu sempre lhes digo, não tenham pressa, aproveitem o que têm para aproveitar. Exatamente. Com o tempo, não corram, não tenham pressa, que é ao contrário do que todo o resto do mundo nos todo diz. Mundo, não, tens de ter filho quando é cedo. Nunca mais, quando é que vem o bebê, quando é que vem não sei o quê. Então, é uma coisa que eu lhes digo sempre, eu acho que as pessoas devem ir para a parentalidade quando estão prontas. Quando estão prontas e conscientes do que estão a fazer. Estás a perceber? Eu não acho que a parentalidade é para todos e não acho que há mal nenhum em nós assumirmos isso. Estás a ver? A gente tem uma mania de colocar essa pressão no outro. Nós temos que ser pais, a mulher tem que ser mãe. E há mulheres que não querem ser mães, há pais que não querem ser pais. E tudo bem, estás a perceber? Então eu acho que as pessoas devem se informar e devem saber para onde estão a caminhar e se querem aquilo, porque é um trabalho para a vida inteira, é uma função para a vida inteira. Isso não é como um relacionamento que tu podes desfazer quando já não estás feliz. Não existe essa possibilidade. Eu acho que as pessoas têm o direito de fazer uma escolha nesse sentido, estás a ver? Então, se eu pudesse dizer alguma coisa às pessoas, e os meus irmãos sempre dizem que eu sou muito crua, né? Porque eu não digo, é tudo um mar de rosas, porque não é. Estás a ver? É difícil, é desafiador, mas vale a pena. Mas também tem rewarding. Eu acho que nós temos que descobrir aquilo que nos
que nos nutre, que nos preenche, né? Se para nós for a parentalidade, se é ser mãe, se é ser pai, go for it. Mas mesmo assim, vai informado, procura saber entender para poderes fazer escolhas informadas. Só isso. E é em relação a tudo. Em relação à parte, em relação ao método de educação, qualquer coisa, estás a ver? Então, se eu pudesse ter alguma cena, as pessoas, seria isso, preparem-se, informem-se e construam a vossa rede de apoio sem medo, estás a ver? Ok. Perfeito. E com isto, eu vou deixar aqui mais um pequeno slogan que é: amarelo é só em setembro, mas psicologia é toda a vida. Ah, sim. Então, não tenham medo de se entregar. Todas as pessoas, eu digo isso a todas as pessoas, e quanto mais tempo passa, mais eu percebo isso. Não tenham medo de se entregar nas mãos de um psicólogo para resolver o que quer que seja que precise ser resolvido e tentar melhorar não só a vossa vida, como a vida de quem está à vossa volta. E se calhar as pessoas à vossa volta também precisam de um psicólogo. Então, setembro é o único mês que é o setembro amarelo, que tem a ver com depressão e tem a ver com prevenção de suicídio, mas não é preciso chegar ao extremo da depressão e do suicídio para uma pessoa ir a um psicólogo. Há sempre um benefício. Então, people, no que tem a ver com esta parte da conversa com a Lígia Pereira, nós chegamos ao fim. Tem estado a ser uma conversa interessante e podia continuar a ser uma conversa sobre este tema, podia continuar para sempre, porque também é uma coisa que me fascina, mas infelizmente o podcast tem limites de quanto tempo que deve correr e por isso, para esta parte, nós vamos concluir. Dentro do tema do Setembro Amarelo, nós concluímos a conversa e no próximo episódio vamos voltar com uma conversa com a Lígia, a humana, a empreendedora, a mãe e a pessoa que vocês vão passar a conhecer. Eu já conheço algumas partes e vocês vão conhecer as mesmas partes, se calhar outras que se calhar também eu não conheço. Então, com isso, Lígia, thank you pela informação, pelos inputs e pela oferta do teu tempo para estar aqui conosco. E com isto, Mr. Sigma is out for now. Até o próximo episódio.